Olá meu caro, olá minha cara, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós falaremos sobre alguns assuntos importantíssimos, discernimento de espíritos e também um pouco sobre a prática do amor. Tudo isso com base nas epístolas de João. Fique conosco até o final. Culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Na aula de hoje, então, nós estaremos estudando o capítulo de número 4 da primeira epístola de João. O capítulo de número 4, ele trata de dois temas interessantes, né? A Bíblia está dividida em dois tópicos aqui. Lembrando que essa divisão por tópicos ou por versículos, ela é uma divisão assim muito recente, tá? Quando ela foi escrita praticamente de uma canetada só, né? Ou de uma pena só. Então essa divisão ela acontece hoje para facilitar a organização dos nossos estudos. Então, com base nas Bíblias mais modernas, né, nós temos duas divisões de dois assuntos interessantes. No primeiro bloco, nós estudaremos sobre discernimento de espíritos, um tema bem interessante que nós vamos tratar. E no segundo bloco, o tema do amor de Deus. Bom, começando então a nossa leitura, né? Lembrando, para você que está chegando agora, nós temos as aulas completas. Hoje nós estamos no capítulo 4 dessa primeira epístola. Os capítulos anteriores você pode acompanhar a playlist aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar e ter acesso a essas primeiras aulas. Na verdade, é uma epístola curta, porém nós dividimos uma aula por capítulo, então vale a pena você clicar e acompanhar as outras aulas também. Ok, então começando então a partir do versículo 1 do capítulo 4, nós lemos o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Meus caros, esse é um tema assim bastante polêmico, até bastante interessante quando fala a respeito de discernimento de espíritos. Inclusive há um dom, né, nos primeiros séculos aqui, há um dom que foi revelado aí por Paulo, que algumas pessoas têm esse dom de discernimento de espíritos. Porém, nós não estamos falando aqui espírito no sentido de que nós ouvimos diretamente um espírito vagando pelas ruas. Isso é um tema muito importante. Nós não cremos dessa forma, porque apesar de literalmente aqui a palavra espírito, no grego significa pneuma, ou seja, é daí que nós derivamos a palavra ar ou respiração, um fôlego. Mas nós não estamos falando aqui diretamente de consultarmos os espíritos que eventualmente estão vagando por aí. Até porque nós sabemos que quem vaga por aí não são de fato espíritos humanos, mas outro tipo de espírito. Mas isso não vem ao caso. Isso é tema para outro estudo. O fato é que quando João fala que nós não devemos crer em qualquer espírito, não está falando especificamente que um espírito vai aparecer diretamente até nós e falar alguma coisa. Não é esse o tema. Lembrando que os apóstolos que falavam aqui nessa época, eles falavam sob o efeito, né, ou sobre a influência do Espírito Santo de Deus. Então esse que é o ponto central. E muita gente andava pregando, né, o próprio texto fala aqui, né, no versículo 3, acerca de falsos profetas, né, ou acerca de falsos anunciantes. Mas esses falsos anunciantes, eles diziam estar falando sob o Espírito Santo de Deus. Esse que é o ponto. Isso que nós devemos discernir. Todo aquele que fala com a gente, todo aquele que nos apresenta uma mensagem, deve haver um discernimento sobre essa mensagem que ele está falando de Cristo. Condiz com aquilo que foi falado pelos pais da igreja, pelos apóstolos, por todos aqueles que viveram e presenciaram a palavra de Deus? Principalmente aqui na época de João, né? Onde havia uma influência muito forte de vários movimentos, como eu já falei muito aqui no começo do estudo do gnosticismo e vários outros espíritos, né, ou várias outras influências que diziam que Jesus Cristo realmente não veio em carne, ou que Jesus Cristo fazia parte de algum tipo de matéria especial, alguma coisa nesse sentido, mas ele veio sim em carne humana, depois ele reencarnou num corpo glorificado, são coisas completamente diferentes. Mas o fato é que ele veio em carne e essa é a verdadeira prova do Espírito. Nós devemos fazer aquilo que ele está nos sugerindo aqui no versículo 3. Todo Espírito que confessa
que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, o espírito, discernimento, né, dos ensinamentos daqueles que nos falam acerca de Jesus Cristo, eles têm que confessar que Jesus Cristo veio em carne. Né? Lembrando do movimento gnóstico desses primeiros séculos, que diziam que é impossível Jesus ter vindo em carne, porque a carne é perecível, né? A carne é má e o espírito é bom. Então, nós não cremos nesse tipo de coisa. Isso é coisa dos gnosticismos do primeiro século. E também, né, a gente falou muito sobre gnosticismo. Na verdade, vários dos antigos cultos de mistério da Mesopotâmia, do Egito, eram meio que uma prévia daquilo que seria o movimento gnóstico grego. Então, todos esses antigos cultos de mistério que diziam que você tinha que ter uma revelação especial, um conhecimento especial que não vem através do estudo, que não vem através da presença do próprio Jesus ensinando, esses são alguns movimentos que foram condenados aqui na frente. Condenado no sentido de que eles falam coisas que não estão de acordo com aquilo que nosso Senhor prega, principalmente através dos seus apóstolos. Continuando aqui a leitura do texto, filhinhos, vocês são de Deus, e os que venceram, estou lendo o versículo 4, tá? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece, não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha só, algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, né, que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, está nítido, principalmente através desse texto aqui, que ela não vai agradar a todos. A gente vê pela experiência da prática aqui, né, pela experiência da leitura dos Evangelhos, por exemplo, que a própria mensagem de Jesus ela não agradava a todos. Hoje nós vivemos um cristianismo muito água com açúcar, sabe? Aquela coisa assim, bem, vamos pregar só aquela coisinha legalzinha que todo mundo vai gostar. Só que a coisa não é bem por aí. O cristianismo ele deve nos impactar, ele deve nos influenciar. A pregação do Evangelho não é aquela pregação para agradar os nossos ouvidos, né? Ou como Paulo fala a Timóteo, aquela que vai fazer cócegas nos nossos ouvidos, aqueles que nós vamos simplesmente ouvir coisas agradáveis. A pregação ela tem que ser impactante, ela tem que ser algo que muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de encarar o mundo. Porque nós sabemos que, naturalmente, né, sem nenhum tipo de exercício, digamos assim, nós somos levados ao erro, nós somos levados a praticar maldade. Então, o nosso processo de santificação tem que ser um processo constante. Nós erramos a todo momento, nós devemos sempre pedir perdão por isso. O versículo 5, por exemplo, ele nos fala assim, olha só, eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Então, mais uma vez, dando aquela ideia de que a nossa mensagem ela não vai ser agradável a todos. O próprio Jesus, né, uma passagem interessante, se eu me engano, no próprio Evangelho de João, onde ele estava pregando, né, uma multidão, e os seus discípulos chegaram meio que chamando a atenção dele, dizendo, "Não, Senhor, essa mensagem que você está pregando está muito pesada, o povo não está suportando. Né? Muitos estão indo embora." Né? E aí, se você trouxesse isso para um contexto moderno, talvez você pudesse dizer assim, poxa, se alguém está pregando alguma coisa que não agrada a todos, vamos mudar esse discurso, né? Para agradar mais pessoas. E olha só qual foi a reação de Jesus. Quer dizer então que Jesus vai mudar o discurso para agradar mais pessoas? Não. Ele mantém o discurso, vira para os seus discípulos e fala, vocês também querem ir? Estou resumindo toda a história. Mas, ou seja, ele não muda o discurso para agradar as pessoas. Então essa deve ser a nossa mensagem. Nós pregamos, nós falamos aquilo que está escrito e o nosso discurso ele não se adapta ao gosto popular ou aquilo que vai agradar, aquilo que vai ser bem visto aos olhos de todos. Não, nós pregamos aquilo que nós ouvimos, né, aquilo que é a tradição apostólica desde os primeiros séculos. Então um ponto bem interessante para deixar, né? Encerrando essa primeira parte, né, discernimento dos espíritos aqui no versículo 6, que ele diz que nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Né? Encerrando então, qual que é o grande divisor de águas entre todo aquele que fala, se isso vem a verdade, se isso vem da verdade do Evangelho, se isso vem da verdade da testemunha apostólica, ou se é algo de qualquer jeito pregado a respeito de Jesus Cristo. Essa que é a grande diferença. Bom,
Passamos agora então para a segunda parte do nosso bloco aqui de textos, né? Falando a respeito do amor de Deus. Esse é um bloco um pouco maior, mas tem alguns pontos interessantes para nós tratarmos. A partir do versículo 7, nós lemos o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Bom, meus caros, essa de fato é a mensagem central do Evangelho, a mensagem de que a humanidade estava perdida e que através de Cristo nós fomos mais uma vez reconciliados. Nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício do seu Filho unigênito que veio em carne. Essa é a mensagem do Evangelho para você que está me ouvindo na sua casa, para você que está me ouvindo em qualquer momento. Esse é o centro do Evangelho e esse é o centro aqui do capítulo. Uma descrição do que é o amor de Deus. Interessante que o amor de Deus ele não é um amor teórico, Deus diz que te ama simplesmente. O amor ele se torna prático, em especial, quando ele entrega o seu Filho para que ele possa morrer por nós. E lembrando que essa é uma atitude que parte sempre de cima para baixo. É uma atitude de Deus para conosco. Nenhum de nós, no nosso esforço, claro que é uma tendência natural de todo mundo querer, talvez, conhecer a Deus, é o que nós chamamos de revelação natural. Mas, naturalmente, nada do que nós fazemos, humanamente falando, é capaz de alcançar a Deus de alguma forma, no sentido de ganhar alguma coisa, de receber a recompensa, uma salvação, um conhecimento especial, não. Isso sempre partiu de Deus para conosco. E com a revelação de Jesus Cristo não foi diferente, né? É através do amor de Deus que Ele se revelou para nós, né? E se sacrificou em prol dos nossos pecados. Continuando aqui então, versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Só para esclarecer um pouquinho, então, um versículo aqui que sempre gera uma certa dúvida. João está falando que ninguém jamais viu a Deus, mas nós vemos exemplos da história, por exemplo, de Enoque que andou com Deus, de Moisés que viu a Deus, algumas ilustrações, né? Ou quer dizer que o texto está em contradição? Na verdade não, é uma questão de interpretação. Esses personagens do passado, eles viram algumas manifestações, algumas teofanias da presença de Deus. Ou seja, eles presenciaram a manifestação de Deus entre os homens. O que o apóstolo fala é que ninguém viu a Deus no sentido pleno da palavra, né? Porque a gente sabe que Deus, ele é um Deus, digamos assim, criador da matéria, portanto imaterial, e é um Deus criador do espírito, portanto acima do nosso espírito. Então a própria manifestação de Deus aqui nesse mundo já é uma manifestação limitada. Por quê? Para que seja visível nesse mundo, os seus atributos são limitados na apresentação, não que Deus seja limitado, mas ele é como se fosse assim, um ser todo-poderoso que dá um pouquinho do seu poder para que seja compreensível a raça humana. Então todos aqueles que andaram com Deus, aqueles que viram Deus aqui nesse mundo, é uma manifestação limitada, é uma manifestação de parte dos seus atributos, né? Como barulho, né? Alguns tremores, são manifestações físicas de parte de seus atributos. Mas os atributos plenos e completos de Deus é algo impossível para nós, enquanto nessa realidade, algo possível apenas para Deus, algo para Jesus que veio através dele e que é a sua própria presença aqui encarnada. Ok? Só para esclarecer um pouco esse comecinho. Bom, então ele fala a questão do aperfeiçoamento do amor, né? Versículo 13, olha só. Sabemos que permanecemos nele e em nós porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Falando mais uma vez da importância desse ato de ser testemunha de Deus através da história, através da comunicação desse ato de amor dele para conosco. Versículo 15. Algumas mudanças interessantes da ênfase
desse bloco de texto aqui. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele. É uma expressão muito comum nós falarmos que Deus é amor, e amor, de fato, é uma palavra bastante complexa, ela envolve muitas coisas, inclusive o próprio sacrifício faz parte do amor em alguns momentos. Então, não é simplesmente Deus é amor, a gente pega aquele sentido mais bonzinho de que o amor é simplesmente gostar de alguém de qualquer jeito, e nós falamos que Deus é amor porque Ele gosta da gente de qualquer jeito. Então a coisa é um pouco mais completa nesse sentido. Versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A nossa relação com Deus deve sim ser uma relação de temor, e temor é diferente de medo. Temor significa respeito por aquilo que Deus é, mas não pode ser uma relação de medo. Há uma frase, muito antiga, tenho até uma certa dificuldade de atribuir a autoria, porque eu já vi essa frase com 2 autores diferentes. Posso estar errado, se eu tiver alguém me corrigir nos comentários, mas essa frase muito antiga que eu ouvi, que eu li, ela se refere a Rabia, uma pensadora aí dos séculos bem anteriores aos nossos aqui. Ela dizia assim: Senhor, se eu te amar por causa do céu, ou por causa do paraíso, me expulsa do paraíso. Senhor, se eu te amar por medo do inferno, queima-me no fogo do inferno. Mostrando que o nosso amor, ele não deve ser nem um amor interesseiro, no sentido de que eu só amo a Deus para ganhar o céu, e nem um amor por medo. Não, eu amo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. A coisa não funciona assim. Então o amor de Deus, quando ele é aperfeiçoado, ele expulsa esse medo. Nós amamos a Deus por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa na criação da humanidade. Por isso que nós amamos a Deus. Reforçando aqui o final do versículo 18. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Versículo 19, para encerrar o nosso bloco de texto, os nossos estudos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é um texto assim que fecha com chave de ouro o nosso estudo de João, porque ele fala da praxis, da prática do amor cristão. É muito fácil amar assim de blá blá blá, de teoria. Mas nós vemos, por exemplo, hoje no mundo, pessoas que se dizem cristãos, mas que não amam nada do seu irmão. Só amam aqueles que são bonitinhos, parecidos com você. Aquele que te incomoda, ou aquele que de repente está precisando de alguma coisa, você não ama, você tem um amor seletivo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos amar a todas as pessoas, independente daquilo que ela tenha feito. Claro que se é uma pessoa que fez muito mal para mim, e ela vem pedir o perdão honesto, eu vou perdoá-la. Se uma pessoa faz um mal para mim e ela nunca pede perdão, ela me odeia pro resto da vida, Isso pode acontecer, isso acontece muito. É claro que eu não vou ficar ali lambendo as botas dessa pessoa, mas o fato é que o perdão tem que ser liberado da minha parte. É muito comum você ver pessoas que ficam magoadas a vida toda porque alguém fez o mal. E nós não temos controle sobre isso, irmãos. Infelizmente, nós não sabemos quem vai nos amar, quem vai nos ofender de alguma forma. O que nós devemos ter é o nosso espírito aberto. Claro, não vamos ser bobos das pessoas, mas o fato é que nós devemos liberar o nosso perdão da nossa alma, principalmente. Claro, se a pessoa vier pedir perdão, melhor ainda, a gente pode se reconciliar. Mas vamos imaginar que nunca, a pessoa te fez mal a vida inteira, nunca te pediu perdão, você não pode viver preso por causa disso. Você tem que amar essa pessoa no sentido de que você não vai ficar ali atrás dela o tempo todo, mas você vai liberar o seu perdão para que você possa viver em paz. De repente a pessoa te fez o mal, ela não está nem aí com nada. Isso vai ser cobrado lá na frente, lá na eternidade. Mas você está incomodado com o mal que uma pessoa te fez. Então é hora de você abrir a sua mente e liberar um pouco desse seu perdão também, falando um pouco sobre esses ressentimentos. E claro, vivemos um mundo onde os cristãos, infelizmente, têm maltratado o seu semelhante. A gente vê pessoas aí menos favorecidas que têm
trabalhar um duro danado para conseguir colocar um pouco de comida em casa. Então nós como cristãos, o nosso dever de amor ao próximo não é um dever de amor simplesmente teórico, mas também um dever de amor prático. Nós devemos sim confessar o nosso amor a Deus e amar o nosso próximo através também e principalmente de boas ações, né? Ajudando, né? Encaminhamentos de empregos, aquilo que for necessário para que nós ajudemos o nosso irmão a crescer e a ter também dignidade nesse mundo cruel, nesse mundo onde as coisas infelizmente são muito mal divididas. Ok? Espero que esse estudo, né, do capítulo 4 da Epístola de João tenha feito bem para você, assim como fez bem para mim preparar esses estudos. A gente sabe que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo muito mais do que quem está aprendendo. Então, fico muito feliz de preparar esses estudos. E se de alguma forma abençoa a tua vida, espero que você possa compartilhar para que abençoe a vida de outras pessoas também. Lembrando que esses estudos não são estudos pagos, né? Nós nem monetizamos nosso canal, nem é a nossa intenção. Eu, pessoalmente, tenho minha profissão, graças a Deus, tenho um bom trabalho. Mas eu faço esses estudos com muito carinho e de graça, porque de graça foi assim que eu recebi, ok? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar por você antes de encerrarmos o nosso estudo. Amado e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, por mais essa parte do estudo da Tua Palavra Sagrada, através do apóstolo João. Que o Senhor abençoe ricamente cada um que está ouvindo essa aula, que tenhamos todos uma semana abençoada. Sabemos as dificuldades que muitas pessoas têm passado nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, Pai, mas pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, toque o coração de quem está ouvindo essa mensagem agora, para que seja transformado, para que reconheça que o Senhor é Deus e que o Senhor nos alcançou através do sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Papai, despeça-nos em paz, é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Que Deus o abençoe e tenhamos todos uma excelente semana.